Queridos, a paz do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos as nossas lições bíblicas. Hoje, lição número 4, a iluminação espiritual do crente. O texto áureo, ele diz que para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1, versículo de número 17. E a verdade prática, ela nos ensina que a vocação do crente, ela inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, hoje nós vamos estar estudando a iluminação espiritual do crente, baseada no livro de Efésios, capítulo 1, do 15 ao 23. Vamos entender um pouquinho, do que diz essa lição. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo ele inicia uma longa sentença assim dividida: ações de graça, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e a herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então, é algo que a gente precisa estar ligado para poder entender aquilo tudo que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios. A esperança da vocação e as riquezas. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O apóstolo ele se alegra em dar graças ao nosso Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação que nós estudamos semana passada, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele roga para que os crentes recebam a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo. E essa tão esperançosa chamada e todas as riquezas que são as heranças e as grandezas do poder de Deus sobre a nossa vida. Em sua petição, Paulo começa a trabalhar a vida daqueles que estão esperançosos para estarem pregando, para estarem levando, para estarem fazendo a obra de Deus. Paulo tem uma preocupação muito grande no preparo daqueles que vão fazer a obra, no preparo daqueles que vão estar levando a sua palavra adiante. Até porque a obra do Senhor não se faz de qualquer maneira, a obra do Senhor não se faz de qualquer jeito. Essa petição ele faz a Deus e intercede para que o Espírito Santo ele venha iluminar os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Isso é muito importante, porque a nossa vocação, a gente sabe que existem os dons naturais, que são aqueles dons que chegam até
que vem conosco a partir do momento em que nós nascemos. Dom natural. É um dom de uma pessoa que nunca pegou um instrumento, nunca foi numa escola, nunca participou de uma escola, pegar um instrumento e, através de um dom chamado ouvido, conseguir emitir sons, conseguir acompanhar e fazer maravilhas através de um instrumento. Agora, somado a esses dons naturais, existe um negócio chamado dom espiritual. E o dom espiritual é algo que transcende a nossa vontade. É algo que vem para a nossa vida através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a condição de fazer aquilo que nós não tínhamos capacidade de fazer. A gente vê pessoas pregando o Evangelho, pessoas pregando a palavra de Deus, que são analfabetos, que não sabem ler e não sabem escrever, mas intercedem e falam da palavra de Deus como se fossem até doutores. Isso é capacitação espiritual. Isso é algo que transcende todo o nosso entendimento. Então, através disso, através dessa capacitação, nós seremos capazes de experimentar e conhecer profundamente e espiritualmente os privilégios de sermos vocacionados. Podemos dizer que tal esperança, ela divide-se pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, Deus chama, né? O segundo aspecto é algo maravilhoso que a gente vai ver aqui em seguida. Deus chama as pessoas porque Ele precisa de mim e de você. É engraçado, né? Deus é Deus. Ele não tem necessidade nenhuma. Para que Deus precisa de mim? Para nada, Ele é Deus. Deus não precisa de mim para nada. Mas é interessante que a minha experiência, a minha conduta, a minha trajetória de vida, ela serve de experiência para o meu vizinho, ela serve de experiência para o meu amigo, ela serve de experiência para trazer as outras pessoas. Então, o que acontece? Deus me usa, Deus trabalha na minha vida, Deus faz com que eu receba a salvação, Deus faz com que essas coisas aconteçam na minha vida e me capacita para que eu vá levar a sua palavra e para que as pessoas que estejam ao meu redor, elas possam ser alcançadas. Deus, então, Ele não tem necessidade de mim. Porém, Ele precisa me usar, assim como você e como todos os outros que estão dentro da igreja. Necessidade Ele não tem nenhuma. Ele poderia pegar os seus anjos e ordenar os anjos para pregar o Evangelho. Mas anjo é anjo. Anjo, ele executa. Anjo é um ser executor. Se o Senhor falasse, anjo, vai lá e derruba aquilo tudo, antes que o Senhor diga, volta aí, já foi, já derrubaram tudo. Porque anjo é um ser executor. Então, ele trabalha nas nossas vidas, capacitando as nossas vidas para que nós venhamos a executar a sua boa e perfeita vontade para alcançarmos aqueles que estão ao nosso redor. Então ele trabalha na minha vida, limpa a minha vida, me deixa perfeitamente preparado e capacitado e iluminado para poder fazer essa grande obra, né? Na oração em que o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, a expressão sua herança, ela enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas, ela refere-se às maravilhas, ou às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação, tais como
perdão dos pecados, adoção de filhos e as bênçãos que são desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim. No dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Queridos, não existe nenhuma outra promessa mais linda, mais maravilhosa do que essa. Deus está trabalhando nas nossas vidas, mas nós precisamos estarmos prontos, trazer isso para a nossa vida e sermos executores do seu reino. Não adianta você estar dentro da casa do Senhor, não adianta você adorar o Senhor, não adianta você estar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e as coisas não funcionarem na tua vida. O que Deus quer é que você vá e dê frutos. O Senhor te pegou lá fora, te trouxe, te deu um banho com a esponja ensanguentada pelo sangue do Cordeiro. Agora tu está novinho em folha, preparado para ir buscar os outros soldados que estão aí fora, necessitando da tua palavra, da tua. Você vai levar a palavra àqueles que estão aí do lado de fora, aqueles que estão aí perdidos, aqueles que estão aí largados, aqueles que estão aí necessitados, né? Então o poder divino, ele é imensurável, ninguém pode medir o poder de Deus e ninguém pode deter o Senhor. Em sua carta, Paulo ele se esmera no esforço de traduzir essa grandiosidade, né, a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. O apóstolo ele ora para que os salvos pudessem entender, aleluia, sobre excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida lá do grego, né, que significa extraordinário, algo maravilhoso, algo que transcende aquilo que a gente imagina ou pensa. Já a expressão, né, obtida através de enaltecer e a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, o termo pode ser traduzido como poder, né? Mais conhecido como dinamis no grego, mas indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida, algo que acontece e que transcende o nosso entendimento. Não adianta, porque ninguém consegue explicar milagre. Não adianta, porque ninguém consegue explicar o poder de Deus na nossa vida. Não adianta, porque ninguém consegue explicar a cura. Quando os médicos desenganaram, quando as pessoas estavam ali, e quando o médico diz, olha, você acredita em Deus? Então começa a clamar ao teu Deus. Parece que nesse momento, o Senhor Jesus, que está ali do lado do nosso Deus, do nosso Pai, ele diz, agora é comigo. Quando o médico dá essa sentença, parece que o Senhor diz assim, agora é comigo. Deixa que eu vou mostrar para esses camaradas aí quem é o Deus poderoso, quem é aquele que pode, quem é aquele que faz, quem é aquele que entra onde ninguém pode entrar, que mexe aonde ninguém pode mexer, que arruma o que ninguém pode arrumar. Deixa comigo. E aí as coisas acontecem
de uma forma tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda, que as pessoas não conseguem entender. O médico dá 1% de chance numa cirurgia e o senhor entra com os 99%. E aquela pessoa que estava ali já moribunda, aquela pessoa que estava ali já sem nenhuma esperança, e os seus familiares que estavam ali sem nenhuma esperança, volta à vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que nós precisamos pregar esse evangelho, para que esse evangelho ele tenha força, ele saia das quatro paredes e a gente vá em frente, mostrando que existe um reino e que o Senhor ele está no controle desse reino. Aleluia. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, né? Que é operação, eficácia, aleluia, e força. Operação, eficácia e força. Por mais que você tente usar esses 3 vocábulos, ou que você tente fazer alguma coisa pela sua própria vontade, vai chegar uma hora que você vai estar limitado. A tua eficácia, ela pode ser excelente, mas vai chegar uma hora que ela vai estar limitada. E a tua força, meu amigo, de tanto você lutar, ela vai se esvaindo, e vai chegar uma hora que você não tem mais como operar, a eficácia já não está funcionando e a tua força está chegando no finalzinho. Parece aquele indicador de bateria lá do celular, né? Tá faltando 5 minutos para acabar a bateria. Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo isso aí, se você não tiver um carregador para espetar lá na fonte, nada vai adiantar, porque o celular vai morrer, o celular vai apagar. Assim estão as vidas lá do lado de fora. Eles já perderam a força, nada do que acontece na vida deles tem eficácia, e não existe uma operação que venha trabalhar na vida deles. Somente um pode ser apresentado a eles, que vai dar força, que vai trabalhar na eficácia dessas pessoas, e a operação do mover do Espírito Santo vai trabalhar na vida dessas pessoas, e essas pessoas não serão mais as mesmas. Não existe na face da terra, vou repetir, não existe na face da terra nenhum órgão que recupere as pessoas como a igreja do Deus vivo. Não existe. Você tem as instituições e as ONGs, você tem aí os lugares onde as pessoas ficam internadas, você tem aí os lugares onde as pessoas ficam assistidas, mas nenhum outro lugar recupera como a igreja do Deus vivo. A igreja está orando, a igreja está jejuando, a igreja está clamando, e pode prestar atenção, essa virose aí, ela vai embora em nome de Jesus. Deus trabalha, Deus se manifesta quando a tua força está chegando ao final. É algo tremendo. Eu fico olhando quando as coisas parece que vão
ficando de ponta cabeça. E eu acho que Deus, na realidade, o Senhor Jesus Cristo, Ele gosta dessa frase. Quando alguém diz assim, tu crê em Deus? Tu tem fé? Quando alguém do outro lado questiona o poder de Deus, quando alguém do outro lado questiona a eficácia do nosso Deus, quando alguém do outro lado questiona a operação do nosso Deus, aleluia, parece que o Senhor Jesus dá um pulo de 1 metro e diz, agora é comigo, mexeu comigo. E o poder de Deus, ele se manifesta. A operação, ela se faz maravilhosa. A eficácia da sua palavra, não existe coisa mais eficaz do que um negócio chamado oração. Meu Deus. O povo ora e Deus trabalha com uma coisa tremenda. E não existe algo mais eficaz do que a força do nosso Deus. Nesse ponto, nós veremos 3 aspectos de exaltação ao nosso Cristo. Que atestam a grandiosidade do poder disponível para a sua igreja. É algo maravilhoso. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifesta em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus, ela é a garantia de que nós seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou ao Cristo, aleluia, está disponível também aos salvos. Está disponível a você. Desse modo, os crentes genuínos, eles vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono. Põe à sua direita, aleluia. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e de autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também é assegurado aos salvos e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme a expressão, nos faz assentar nos lugares celestiais. Capítulo 2, versículo 6. Assim, tanto a ressurreição quanto a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Aleluia. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Capítulo 1, versículo 21. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também nas próximas, ou melhor, no porvir, O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, presta atenção nisso, presta bastante atenção nisso. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, aleluia, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo na terra.
É isso que as pessoas, elas não entendem. Elas acham que a igreja são 4 paredes e uma dúzia de cadeira. E que na igreja tem que ter um bom louvor, uma boa pregação, uma boa adoração. A igreja, ela é a expressão de Cristo na face da terra. A igreja, ela concentra todo o poder de Cristo na face da terra. A igreja, ela simboliza o Cristo habitando na terra. Por isso que quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Por isso que quando as portas da igreja estão abertas, as pessoas entram por aquelas portas e são recuperadas. A igreja é algo muito mais peculiar do que isso que nós, ou algumas pessoas pensam, né? E ela significa que, isso aí significa que nenhum poder, está escrito que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Quando a igreja dobra os seus joelhos, quando a igreja ora, quando a igreja clama, quando a igreja glorifica o nome do Senhor, nada prevalece contra a sua igreja. A igreja do Deus vivo é o Senhor operando na terra. Quando nos reunimos, quando nos ajuntamos, quando estamos aqui, que clamamos aos altos céus, não existe nada que possa impedir a igreja. Muitas das vezes, nós lembra daqueles 3 atributos lá? Operação, eficácia e força. Achamos que esses 3 aí, eles não vão acontecer, principalmente quando a coisa é muito difícil. Mas preste atenção, irmãos, nós estamos no físico, nós estamos até onde o nosso olho enxerga, nós estamos até onde a nossa vista alcança, nós estamos até onde a nossa limitação nos permite. Mas existe um Deus que enxerga o ontem, o hoje e o eternamente. E Ele está aqui. E Ele designou e transferiu esse poder para a sua igreja. A igreja representa o poder de Deus. A igreja representa a eficácia de Deus. A igreja representa a operação de Deus. Quer ver Deus operar? Vem para a igreja. Quer ver a eficácia da palavra de Deus? Vem para a igreja. Quer ver o poder de Deus? Vem para a igreja e tu vai ver coisas maravilhosas acontecerem. Quando Paulo escreve isso para Éfeso, Paulo está escrevendo dizendo assim: eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês possam entender que o Senhor está transferindo o seu poder para a sua igreja, para que a igreja faça coisas maravilhosas na face da terra. E é o que acontece. É o que acontece. Eu falei aqui, lá no meio da lição, não existe órgão que recupere mais do que a igreja do Deus vivo. Camarada entra bêbado, camarada entra sujo, camarada roubava, camarada fazia tudo que não prestava. O dia que ele levanta a sua mão e aceita o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida verdadeiramente, a partir daquele momento o Senhor começa a transformar.
entra uma operação tão grande na vida daquela pessoa, que as coisas começam a se transformar de uma maneira maravilhosa. Entra a eficácia da palavra. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais a palavra faz morada no teu coração, mais você vai ficando transformado. E quanto mais você está dentro da igreja, mais força você vai adquirindo. O Espírito Santo de Deus, ele começa a te capacitar. Ele começa a trabalhar na tua vida de forma tão tremenda que você nem cantava, passa a cantar. Que você não sabia nem falar em público, começa a pregar. Deus capacita você a fazer aquilo que Ele precisa que você faça para o seu reino ser expandido na face da terra. Essa é a igreja. Essa é a iluminação que nós estamos estudando hoje. É isso que Deus está fazendo na vida da sua igreja. E nos dias atuais, Deus está fazendo uma coisa maravilhosa. Uma coisa que eu venho falando aqui desde da primeira lição. Eu nunca vi a igreja tão voltada para esses 3 atributos. Porque a igreja ela estava acomodada, irmãos. A igreja ela estava paralisada. Eu vou até dizer que a igreja estava mal acostumada. Vou chegar às 16h45, o irmão vai estar abrindo a escola bíblica dominical. Vou dar uma olhada lá na escala para ver quem é que vai dar aula, né? Aí vem para a escola bíblica dominical. 6h, 6 e pouco, termina a escola bíblica dominical. Aí aquele intervalozinho, vou beber uma água, vou tomar um café, vou começar o culto. E aquilo passou a ser um negócio assim cotidiano, passou a ser um negócio que toda semana, e as coisas ali, e nada ia acontecer, porque operação, eficácia e força estavam sendo colocados à parte. Mas agora entrou um vírus aí, e esse vírus está fazendo você sentir saudade da tua igreja. Esse vírus está fazendo você sentir saudade da comunhão com teus irmãos. Estou com uma saudade danada daquela cantina. Ô glória, que saudade que eu estou daquele intervalo entre a escola dominical e o culto, onde os irmãos ficariam embolados ali naquele corredor, e ia lá tomar um cafezinho, ia lá beber uma água, e aí um estava contando uma história, eu estava contando outra. Estou com uma saudade dessa comunhão tremenda. Que coisa terrível eu estar sentado aqui, olhando todas essas cadeiras aqui vazias na minha frente, e saber que daqui a pouco, logo depois da mensagem que o presbítero Filipe vai entregar aqui também para a igreja, a gente vai levantar e vai embora. A operação estava de lado, a eficácia estava de lado, e a força ficaram tudo de lado. Agora, irmãos, eu vejo a igreja orando 6, 12, 18 e 24 horas. Eu vejo a igreja clamando. Sabe por quê? Porque o vírus chegou aqui no meu vizinho da esquerda e levou alguém. O vírus chegou no meu vizinho da direita ali e levou alguém. O vírus está em frente da minha casa ali e tem alguém ali que pode ser que vai embora. Mas eu não quero que ninguém da minha família vá embora, eu não quero que ninguém da minha igreja vá embora, eu não quero que ninguém da minha casa vá embora, eu não quero que ninguém parta
sem estar na presença do Senhor. Então agora eu preciso da operação de Deus na minha vida. Eu preciso da eficácia da palavra na minha vida. E eu preciso ter força para dobrar o meu joelho, para clamar aos altos céus e pedir: Senhor, ouve a minha oração. Senhor, ouve o meu clamor. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Derrama, Senhor, ó Deus, o teu poder sobre as nossas vidas. Vou concluir. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos, eles vão viabilizar a transformação e a glorificação daqueles que creem. Os seus atos poderosos vão viabilizar a transformação, que é aqui ainda, é aquilo que eu falei, a eficácia da igreja nas pessoas que entram por aquela porta, né? A transformação, a mudança e a glorificação, que é ou o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, ou o dia que você for se encontrar com o Senhor. Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nosso Deus te dê vitória. Um resto de domingo abençoado. Deus te abençoe. Deus te abençoe.